Eliminação do Verdão, mas eu quero que se F. Vamos agora para a Libertadores. Daqui a pouquinho, semana que vem, já tem jogo importante. Então esquece a Copa do Brasil aí, o que foi, o que não foi, será, certo? Então o que passou, passou. E agora a gente preocupa aí com o Brasileirão e com a Libertadores, né? Especialmente a Libertadores. Eu acho que tem que... Flamengo aí, dane-se, entendeu? Tem que preocupar com o jogo do Botafogo da semana que vem. Se tiver de recuperar jogador, a hora é agora. A hora é agora. Tem que jogar no Rio de Janeiro para ganhar essa porra. Não vai me chegar lá jogar igual um bundão lá, igual jogou no Maracanã contra o Flamengo, chegar no Newton Santos lá e jogar com a bunda mole. Meter um monte de meio campista ali, não ter atacante, deixar o Botafogo pressionar, fazer igual fez no primeiro tempo lá do ano passado, tomar 3, ficar por pouco ali de tomar um nocaute já no primeiro tempo, pronto. Quase tomar uma goleada histórica, só não toma que no Brasil é difícil um time que mete 4 fazer 8, porque eles botam a bunda lá atrás e fica se administrando, né? Perigo isso aí. A imprensa, como sempre, né? Falando as besteiras de sempre. Olha que absurdo que esses caras estão falando. Qualquer coisa você volta, claro, tem prioridade o Vinícius Nicoletti, eu ia falar Vinícius Júnior, o Vinícius Nicoletti para trazer aí todas as informações e os bastidores dessa partida, né? Mas que coisa, daqui a pouquinho a gente vai mostrar as imagens para vocês de tudo que aconteceu, por que o Marcos Braz queria ir ao vestiário do Palmeiras, o que é que estava acontecendo ali, será que ele estava querendo conversar com a arbitragem, porque há uma reclamação muito grande, olha aí, a gente tem a imagem, esse aí já é o Marcos Braz voltando com os seguranças. Primeiro ele foi sozinho, depois ele volta com os seguranças para tentar entrar. E aí começa essa confusão. Olha, o Anderson Barros também nessa história, ou seja, os diretores, né, de Flamengo e Palmeiras discutindo. E aí a gente está mostrando para vocês aí as imagens. Olha aí, olha, chamando. Eu acho que chamando segurança. A impressão que eu tenho é que o Braz foi até lá chamar o Anderson. Parece que chamar o Anderson para conversar com segurança. O Marcos Braz e o Anderson Barros têm uma boa relação. Vamos tentar entender também o que aconteceu. Eles passam com esses dois torcedores, né? Se é pai e filho, né? Me parece, né? E aí levam pra dentro do vestiário, né? Me pareceu uma coisa assim, que eles foram barrados primeiro, depois o Marcos Braz entra para chamar o Anderson Barros, para o Anderson Barros liberar esses dois torcedores. Essa é a imagem que eu tenho. Mas o Vinícius Nicoletti estava ali perto, disse que teve depois de um jogo tão quente como o jogo de hoje, qualquer movimentação desse nível... Ela fica sempre a uma faísca de alguma coisa acontecer, né? E aí, né, o próprio Nicoletti falou que o Anderson Barros chegou a apontar para alguém que teria o ameaçado. Então, as coisas, para fugir do controle, é tudo muito rápido, né? A informação que chegou aqui. O Marcos Braz gostaria de liberar o governador. Era o Cláudio Castro, não era? Era o Cláudio Castro que estava ali. Você estava olhando e a gente... Eu estava na dúvida. E ele queria liberar o governador do Rio de Janeiro para entrar naquela área. Os seguranças não liberaram. E aí, o Marcos Braz entra no vestiário, chama o Anderson Barros e o Anderson Barros libera o Cláudio Castro para entrar, então, naquela área de vestiário. Realmente, é um vestiário, né? Os seguranças, eles precisam ter todo aquele cuidado e os seguranças também, muitas vezes, eles não têm autoridade para liberar uma pessoa que eles talvez não conheçam. Exato, ele não tem obrigação de saber, né, não tem... poderia saber quem poderia, mas não sabiam. Então, ok, eles também não terem liberado. Vinícius Nicoletti, qualquer coisa, volta aí com mais informações e a gente teve também, então, esse bate-boca e esse imbróglio. Vamos conversar com a Renata Ruel? Vamos saber de todas as polêmicas lá no Allianz Parque, se estava certo, se não estava errado, se estava errado, se o Daronco acertou ou não. Renata Ruel, então, conosco. Fala, Rê, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Marcela, Zupac, Donan, fã de esporte. Algumas polêmicas nesse jogo que está quente até agora, né, Marcela? Nós temos aí pedidos de pênalti, gol anulado, expulsão do Abel, e a gente vai falar um pouquinho de cada um desses, Má. Então pode começar. Vamos começar com? Vamos começar com o primeiro pedido de pênalti, que é esse lance aí, que eles pediram pênalti no primeiro tempo ainda para o Flamengo. O que eu vejo nesse lance? Para mim, você tem uma disputa por bola, você tem uma disputa por espaço. Eu até vejo, sim, um contato no jogador do Flamengo, mas para mim um contato mínimo. E aí, o que acontece? A regra fala, nem todo chutar, nem todo calçar, nem todo contato é faltoso. Então, para mim, se tem um contato, o jogador do Palmeiras, ele posta o pé, tem um contato, mas um contato de bico ali da chuteira, para mim, muito sutil,
com uma intensidade, com uma força muito baixa, e dentro disso, na regra, não é falta, não é infração. Neste lance, para mim, o contato não é faltoso, para mim é contato de jogo que não é o suficiente para derrubar o adversário, eu não vejo penalidade. Quero a opinião de vocês também, Zupa. Eu também não vi pênalti, não. É um lance sutil, mas eu não vi contato para pênalti no Gerson, não. E aí, Donan? Fico na dúvida, assim, eu vejo contato ali, né? Acho que ele chega atrasado, né? O Vitor Reis, o Gerson consegue dar uma adiantada. Se em velocidade não é o suficiente para tirar o Gerson da jogada. Esse, para mim, é um lance muito difícil, né? Tem um ângulo que parece que não é nada, mas tem um ângulo que deixa claro que tem esse contato. Acho que tem margem. A questão é, esse mesmo lance aí tem hábito que dá pênalti. Tem gente que... É um lance difícil? É um lance que você achou polêmico? Se fosse pênalti, não seria um absurdo? Eu que venho muito de Europa e Premier League, eu não acho polêmico, eu acharia polêmico marcar esse tipo de lance. Então, eu que venho com essa visão de nem todo contato é faltoso, que você tem que deixar o jogo correr, que você tem que ter essa leitura, eu não vejo uma polêmica gigante nesse lance. Mas que cabe interpretação? Sim. Sempre que você tem um contato, você tem que analisar se esse contato é o suficiente ou não para derrubar o adversário, se esse contato gera impacto na ação do adversário. Então, sempre que tem um contato, a gente pode discutir, sim, se é ou não polêmico, se é ou não infração. Dessa forma, é inegável que se tem o contato, há uma certa polêmica. Mas eu vejo um lance que, por mais que você tenha contato, eu não vejo contato suficiente para derrubar o jogador e gerar esse impacto na ação do jogador. Tá. Próximo lance, Rê. O próximo lance que nós temos, eu acho, se eu não estiver enganada na sequência, é o segundo pênalti que o Flamengo pede, não é isso? É isso aí, ó, é esse lance. E aí, eu gosto sempre de ir na regra, e eu falo isso. Você tem ali uma disputa dos dois com aquele braço aqui, espaço, o braço lá por disputa por espaço. O que a regra fala? A regra considera esse o movimento natural ou antinatural para a ação do jogador. É um braço que se justifica para a ação do jogador? Você corre assim, você joga assim, é isso o tempo inteiro, por mais que você esteja ali marcando o adversário. É um braço com natural ou antinatural? É um braço que assume o risco pro adversário, de você ter a bola tocada no braço. Quando você tem um movimento antinatural, você está assumindo o risco dessa bola tocar no seu braço. E se essa bola toca no seu braço, num movimento antinatural, é infração. Para mim, um braço esticado dessa forma, dentro da área, por mais que você esteja ali em disputa com o adversário, não é um braço natural. Eu vejo um braço antinatural, e aí a hora que toca nesse braço, você assumir o risco por estar com o braço naquela posição. Se você assume o risco, é infração. Dentro da área, pênalti. Olha... E aí, Zupa? Esse eu acho um lance mais... Eu acho esse um lance muito mais polêmico do que o primeiro. Tá. Porque a minha dúvida era justamente sobre o fato do Murilo, era o Murilo, né? Tá em disputa com o Pedro. Né? Eles estão juntos, né? Aí a hora que o Pedro sai, a hora que o Murilo estica o braço e a bola cai involuntariamente, né? Em cima do braço dele. Não leva... Ele até se assusta. Sim. Eu, pela minha interpretação, eu não marcaria o pênalti. Mas aceito totalmente a leitura da Renata, que é muito mais embasada na regra do que evidentemente, é verdade, mas assim, eu também fico mais com o Zupac do que com a Renata Ruel, mas o que a Renata Ruel fala, pra mim é lei, então tá dito. É o que tá na regra. O que tá dito, tá dito, é sempre assim. Mas eu também fiquei assim, eles estão ali disputando a bola. Se ele tivesse sem a mão e o Pedro com a mão, porque pro Pedro é mais fácil, né, ele tá ali, e ele ficar com a mão, ele também fica em desvantagem, e foi isso que eu pensei. Então é uma mão natural do jogo. E aí a bola bateu e achei que não seria pênalti. Mas se a Renata Ruel tá falando, é porque tá falado. Mas quero a tua opinião, Dona. Eu tô com a Renata, pra mim foi pênalti também. O Murilo, né, que tá no lance ali, tá com o braço muito esticado, né, corre um risco ali no movimento que ele faz. E se a bola não bate no braço dele que tá esticado, ela ia vir limpinha pro domínio do Pedro, né? É uma chance clara, assim, pra ele dominar até fazer o gol ali.
Então, acho que esse é um lance para marcar pênalti, né? Eu discordo da interpretação da arbitragem do jogo, do Daronco. Ô, Rei, tem mais 2 lances e daqui a pouquinho o Spindle, ele acabou de dar uma entrevista, mas acabando com a arbitragem, Rei. Então, depois da gente conversar contigo, eu quero colocar essa entrevista do Spindle e aí a gente fala mais sobre a arbitragem. Mas vamos falar desses 2 últimos lances que ainda vamos analisar aqui. Nós temos o gol anulado do Palmeiras por impedimento e aí aquela questão do VAR, que a gente já cansou de falar, que o nosso VAR, a tecnologia usada aqui hoje, tem margem de erro, em torno de 30 centímetros de margem de erros. Então, assim, é um frame da bola, é uma linha mais aqui, uma linha mais ali, que torna um lance justo, muito polêmico. Então, assim, dá para cravar que o nosso VAR acertou? Não, não dá. Se você tem uma margem de erro de 30 centímetros, não tem como a gente falar que o nosso VAR acertou em anular esse gol. Ele é traçado, as linhas ali, por humanos. Então, cravar que acertou, cravar que errou, infelizmente, não dá. Essa é a realidade. A gente teria que ter uma tecnologia muito mais avançada para falar que é confiável e para falar que é justo. Em lances assim, o nosso VAR não faz justiça. Certo. E temos também a expulsão do Abel. A expulsão do Abel, a gente entra, né? As pessoas têm dúvida se o VAR poderia entrar num lance desse ou não. Se o VAR considera que é um gesto obsceno, dentro da regra, um gesto obsceno é cartão vermelho. Se é um lance para cartão vermelho, o VAR tem o poder, sim, de sugerir a revisão ali, mostrar a imagem para o árbitro em campo, porque os jogadores e o banco, né, a comissão ali, todos que estão relacionados na súmula estão sobre a jurisdição da arbitragem e do VAR. O técnico pode tomar cartão vermelho? Ele pode. Se o VAR entende que o gesto é obsceno, é cartão vermelho. E aí eu vou até deixar mais pro Zupac e pro Donan, ô Má. Se foi ou não foi um gesto obsceno, é isso? É isso. Você acha que existe, assim, razão para tanta reclamação? Você já falou do pênalti que você achou que foi, que o árbitro não deu. Mas eu falo que a arbitragem é um problema hoje e eu brinco que não é só no Brasil, né? É um problema mundial. A gente tem visto aí nas Olimpíadas o que tem acontecido. E aí, essa questão de critério, a gente não tem mesmo. É um problema hoje. Eu acho que os árbitros hoje não sabem mais o que é critério. E eles ficam perdidos até em função de orientações que eles recebem da comissão de arbitragem. Você vê orientações que se perdem. Você vê, por exemplo, você tem orientação hoje da CBF que mão não deliberada é pênalti. Você tem isso. Antes era mão deliberada ou uma ação deliberada. Você pode não ter uma mão deliberada, uma ação não deliberada e ser pênalti. Você vê um momento numa rodada, a comissão no retorno que eles têm, porque os árbitros têm um retorno, né? Eles têm aquela reunião que eles fazem pós-rodada para a comissão falar, olha, isso acertou, isso errou. Então você vê lance que é claro de expulsão, que a comissão chega e fala assim, não, isso é amarelo. Mas na próxima rodada, um lance semelhante, a comissão fala, não, isso é vermelho. Então a comissão de arbitragem não dá essa uniformidade de critérios para os árbitros. A gente tem uma dificuldade grande da gente entender, dos árbitros entenderem, e isso prejudica o nosso futebol. Eu falo isso, se você não tem qualidade na arbitragem, você tem um produto futebol prejudicado. Isso é fato. E aí reclamar, a gente vê todos os clubes reclamando. Toda semana os clubes reclamando. E por quê? Porque a gente tem uma disparidade de critérios gigantescas. Para mim são erros para todos. Para todos os clubes. Não é, esse está sendo favorecido mais ou não. Mas a gente tem uma disparidade, um problema gigante na arbitragem, a gente tem. Tá certo. Rei, agradeço então a tua participação aqui no Sport Center. A gente vê pressão da arbitragem, crise na arbitragem, realmente um problema que é muito, mas muito complicado de se resolver. Renata Ruel com a gente, sabe quem está falando agora? O Marcos Brassi. A gente vai ouvi-lo. Leila Pereira também falou lá no Allianz Parque e a gente vai colocar a Leila também, tá? Beijo, Rei, tchau. Me diga aí o que você acha dessa
essa partida do Palmeiras, o Palmeiras jogou melhor? O que você achou? É o que eu disse, né? Para mim, os 15 minutos iniciais, o Palmeiras jogou muito bem, fez a pressão, fez o gol, só que depois não jogou, depois não conseguiu jogar. Deu espaço demais pro Arrascaeta e pro Gerson e não jogou. Segundo tempo, então, piorou. Depois que o Tite meteu lá o zagueiro lá, o zagueiro da seleção lá do 7-1, piorou. O Davi Luiz piorou mais ainda. Porque aí não tinha mais como fazer pressão alta nos caras, porque os caras estavam superioridade numérica na defesa deles. E o Abel não percebeu isso ou não quis fazer algo mais arriscado de cara. Por exemplo, meter mais um atacante ali, já tinha metido os dois, né? Meter quem? Seria o Lázaro, esse cara. Ou o Dudu. Mas o Dudu nem entrou em campo. Poderia colocar o Lázaro, mas não tirar o Veiga naquele momento. Tirava um zagueiro. Tirasse um zagueiro primeiro. Tá? Eu acho que... E também quando você vê o Veiga saindo de campo, cara, por mais que ele não estava bem, você pensa, de duas, ou o Abel quer meter 3-0 no Flamengo, no abafa, no finalzinho, ou ele também já não tá muito acreditando. Ou, sei lá, não sei nem se é o Abel, mas talvez a mística, porque você vai tirar o melhor batedor num jogo que fatalmente ali as condições estão indo claras para uma possível disputa de pênalti. Não aconteceu. E eu acertei o palpite, né, de sair os 2 gols ali. Infelizmente foram anulados, né? O Palmeiras fez 2 gols, mas foram anulados. É uma coisa incrível que acontece nessa arbitragem brasileira. É uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Mais vídeo para você aí, ó. Só clicar agora, tá? Avante palestra.